Olá pessoal, Theo Almeida falando em mais um episódio do nosso podcast Sem Aspas. Aqui o papo é reto, aqui o papo não tem curva. E hoje nós vamos tratar de um assunto importante que talvez você, ou seu amigo, ou seu familiar está passando, enfrentando ou já viu algo parecido aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, tá? Mas antes disso eu quero pedir para você que está assistindo, agora pare um segundo e pratique agora os 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Ajude a crescer esse canal para que nós possamos levar a informação de maneira clara, límpida, sem recorte para você. Para você que você que é empresário, quer apoiar esse projeto, aqui embaixo está o link, o nosso e-mail. Entre em contato que a nossa assessoria vai estar, terá um prazer de estampar a sua marca aqui conosco. E você que quer patrocinar esse projeto, aqui do lado tem um QR Code do nosso Pix, entra lá e colabora conosco, que será um prazer ter aqui você conosco aqui em mais um episódio do podcast. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o autismo, um tema muito sensível, que hoje vem trazendo algumas dúvidas, alguns preconceitos e alguns conceitos que eu tenho certeza que você vai sair desse episódio, por isso que fique até o fim, totalmente esclarecidos. Por quê? Porque nós trouxemos pessoas que entendem do assunto. Pessoas que não vão opinar, eles vão falar da vivência, eles vão falar daquilo que é. O que é o autismo? O que é uma criança com autismo? Como identificar as primeiras fases ou primeiras, eu não posso falar se é sintoma, porque sintoma é doença, o autismo não é uma doença. Então, tenho certeza que você vai sair daqui totalmente esclarecido ao final desse podcast. E eu tenho o prazer de apresentar, que está aqui conosco, a doutora Melissa Cortez, psicóloga, fazendo especialização em neuropsicologia e psicóloga em uma escola inclusiva. Olha só, uma psicóloga que está atuando, então ela vai ter propriedade para falar. E também Luiz Sérgio, que está cursando o 10º período de Direito e assessor parlamentar do nosso queridíssimo vereador pela cidade de Goiânia, o William Veloso. Te espero aqui, hein? Você vai sentar aqui conosco que nós temos muito para falar. Pessoal, seja bem-vindo e será um prazer ouvir de vocês e trazer esclarecimentos, né, para tirar essas dúvidas, essas dores dessas mães, desses pais que muitos têm aí em relação ao autismo. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Gostaria que vocês se apresentassem. Melissa, isso. O microfone é todo seu. Tá. Obrigada, muito obrigada também pelo convite de estar aqui. Como o senhor já falou, eu sou psicóloga, estou fazendo especialização em neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. Trabalho no CIEM, é uma escola regular, mas que também é inclusiva, ou seja, ela aceita matrículas de crianças neurodivergentes, com transtornos, crianças com autismo, TOD, TDAH, paralisia cerebral. Então, assim, estar numa escola inclusiva com tanta diversidade de pessoas, jeitos diferentes de ser, né? É uma experiência muito rica, muito única. Não, coisa boa. Depois, a doutora Melissa vai explicar para nós essas siglas, né? Essas terminologias, o que é o autismo, o que é o TDAH, o que é o TOD, tá? Até mesmo para que você também comece a entender, identificar isso, porque igual mesmo só é japonês, gente, tá? Você é japonês, tá? Então, nós vamos deixar bem claro para vocês. Sérgio? Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, prazer poder participar desse podcast. Como você já bem disse, trabalho com o William Veloso, sou assessor parlamentar lá na Câmara Municipal. E o William Veloso, ele é conhecido aqui em Goiânia como o vereador da inclusão. A gente trabalha com o nosso público, né? A nossa base, que o elegeu, é a base da pessoa com deficiência. Pessoas aí que são paraplégicas, pessoas com familiares tendo síndrome de Down,
autismo, paralisia, fibromialgia, todo tipo de deficiência. Ele tem um olhar especial para essas questões e a gente promove aí um mandato inclusivo, né, baseando em atender essa população, saber quais são essas demandas, quais são as falhas que o sistema hoje apresenta, para que as pessoas se sintam completamente assistidas, né, e inclusas na sociedade. Eu também estou concluindo o curso de Direito e pretendo seguir aí trabalhando com a política e vendo sempre o que a gente pode fazer no âmbito municipal, estadual e federal para ampliar essas políticas públicas e atender esse público que às vezes fica à margem da sociedade. Não, coisa boa, né? E quando a gente fala, né, que é a inclusão, né? Para mim, a inclusão ela tem um princípio básico: a inserção de pessoas que são marginalizadas ou são descriminalizadas por alguma deficiência, ou raça, ou credo. Isso não é algo progressista, tá? Porque o progressista, ele, antes de incluir, ele exclui para incluir, tá? Eu penso muito simples. Nós temos que incluir as pessoas, mas antes de incluir, nós temos que dar respaldo para que aquelas pessoas que foram incluídas dentro daquele processo, dentro daquele meio, não se sintam excluídas. Porque isso é muito importante. Não adianta eu incluir uma pessoa em um processo só por incluir. Se eu não der ferramentas, se eu não der condições para que aquela pessoa se passe a se sentir dentro no meio, e que as pessoas que ali estão possam entender aquelas pessoas e também considerar lá do meio. Doutora Melissa, vamos começar o nosso bate-papo. Desmistifica para nós aí quais são as nomenclaturas, né? Se é assim que pode dizer, me corrija se eu estiver errado, as diferenças do autismo, TDAH. Fala um pouquinho para nós da diferença de cada uma dessas, eu não sei se é síndrome, eu não sei como que eu posso me dirigir isso sem ser ofensivo. Tá bom. Então, o autismo, ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH. Nós temos um manual diagnóstico, que é o DSM. Os médicos, por exemplo, pediatras, psiquiatras, médicos que são clínicos, eles utilizam esse manual. E na parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos o autismo, né, que é a sigla TEA, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos os transtornos da linguagem, os transtornos motores, transtornos de deficiência intelectual e também os transtornos específicos da aprendizagem, que mudou a sigla. Os manuais, eles vão se atualizando e vão mudando algumas siglas, mas o transtorno específico de aprendizagem, ele é a dislexia, descalculia, desortografia. Então, todos esses transtornos, eles fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. E o que caracteriza um transtorno do neurodesenvolvimento é que ele inicia na infância. Então, todos esses transtornos, o TEA, o TDAH, específicos de aprendizagem, os transtornos motores, por exemplo, a criança que ela tem apraxia, que é essa dificuldade de planejar o ato motor. Por exemplo, eu vou pegar essa taça. Eu sei qual que é o movimento que eu tenho que fazer com a minha mão, com os meus dedos. A força, né, para levantar essa taça. Por exemplo, uma pessoa que tiver uma dificuldade, uma apraxia, ela pode esbarrar na taça, não ter a força, às vezes deixar a taça quebrar. E são coisas muito simples. Por exemplo, passar uma manteiga num pão. Quem tem uma apraxia vai ter dificuldade de fazer isso, né? Coisas do cotidiano, Coisas do cotidiano. E a característica essencial do autismo são déficits persistentes e frequentes. Assim, se você for pegar o DSM para ver, eles sempre colocam déficits persistentes e frequentes, porque para ser um transtorno, o transtorno é o que foge, que destoa da normalidade. Então, déficits persistentes é que aquilo é extremamente frequente na vida daquele indivíduo,
traz prejuízo para a vida dele e também para quem está perto dele, né? Então, são déficits persistentes e frequentes na comunicação e na interação social e nos comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Quando você fala em déficit persistente, existe algum déficit temporário ou não? Ou realmente essa nomenclatura ela foi criada realmente para isso, para determinar isso? Porque quando a gente pensa, né, um déficit persistente, tá, será que tem déficit temporário? Porque às vezes é bom, às vezes sanável, existe alguma coisa, mas antes disso, como que existe algum pré-diagnóstico que a mãe consegue estar fazendo, até mesmo para as mamães que estão aí gestantes, que vão ter neném? Tem alguma, aonde que é feito, como que é feito? Sim, ótima pergunta. Então, o diagnóstico do autismo, assim como TDAH, o TOD, transtorno positivo desafiador e outros transtornos psiquiátricos, é clínico. Ou seja, por exemplo, uma mãe que desconfia de sinais de autismo no filho. Ela leva esse filho a um neuropediatra. Em uma, a gente chama anamnese, né, uma entrevista clínica, esse profissional da saúde, ele vai buscar dados, informações com essa mãe de como foi desde a gestação dela, como que era esse bebê, o período do desenvolvimento. Por isso que os profissionais de saúde saberem quais são os marcadores do desenvolvimento é extremamente importante para ver se a criança tem algum déficit. Porque, por exemplo, uma criança que já tem 2 anos e que ela não fala nada, que ela nem balbuciou quando era um bebê, isso é um sinal de alerta. Então, por exemplo, quais sinais para ela estar em alerta, saber se a criança tem algum atraso, algum déficit, porque se ela não atinge os marcadores do desenvolvimento, isso é um sinal de alerta que tem déficits e prejuízos. Então, por exemplo, a gente já pode até falar de sinais de autismo em bebês, porque a criança que é autista, ela é autista desde da vida intrauterina, desde quando aquele bebê, desde o momento da concepção, ela já é uma criança autista. Então, por exemplo, se esse bebê ele era hiporreativo ou hiperreativo, algumas mães elas sempre relatam que era um bebê ou muito irritado, muito estressado, tirava o bebê do berço e ele ficava extremamente irritado, não queria ficar no colo, só queria ficar no berço. Ou, por exemplo, durante a amamentação, esse bebê fazia pouco contato visual com a mãe, ou tinha dificuldades em questões da amamentação mesmo, porque aí já entra, né, em outro ponto, que são as alterações sensoriais. Então, por exemplo, um bebê que tem característica do autismo, né, as alterações sensoriais, do transtorno do processamento sensorial, se incomoda de ser pego no colo, ou as costuras da roupa, da etiqueta. Então, a criança que sempre foi extremamente irritada, não gostava de ser pega no colo, ou ao contrário, um bebê que dormia demasiadamente. Se essa mãe tinha uma sensação de que, nossa, parece que nem tem bebê em casa, porque ele dorme muito, ele é muito quietinho, a gente chega no berço para brincar com ele, às vezes o pai ou a mãe vai fazer alguma brincadeirinha, ele não responde, por exemplo. Né? Estimular, não responde, né, as estimulações do ambiente. Por exemplo, um bebê de 6 meses, ele já tem o que a gente chama de sorriso social, que você sorri pro bebezinho e ele sorri de volta. É uma criança que está dentro do espectro autista, ela não vai ter essa interação, essa reciprocidade, que é o que a gente também já pode abordar, os marcos da atenção compartilhada. Porque, assim, os marcos da atenção compartilhada num bebê é mais delicado, porque um bebezinho não faz muita coisa, né, do que uma criança que já tem 2, 3, 4 anos. Isso é mais evidente. Por exemplo, atenção compartilhada, imagine que você está conversando com um bebezinho e você, nossa, olha que legal isso aqui, você mostra qualquer objeto para ele. A criança que ela tem atenção compartilhada, ela vai fazer contato visual com o cuidador, ela vai olhar para o objeto, ela vai tentar pegar, ela vai cheirar, ela vai colocar na boca e ela vai emitir alguma reação, que seja uma caretinha, um sonzinho, e ela vai olhar
para o cuidador de volta. O que a gente chama da tríade da comunicação, né? Vocês compartilham a atenção com um objeto em comum. Outro fator também que é pouco falado, que são alterações da propriocepção. A propriocepção é a capacidade, assim, de uma maneira mais simples, de você se perceber em relação a um espaço, a um lugar, localização de si mesmo, do seu corpo em um espaço. Então, por exemplo, um bebê que não gosta de ficar no escuro. A mãe apaga a luz e ele tem uma reação, ele é hiperreativo, uma reação que foge ali do esperado. É muito comum as pessoas, crianças, bebês autistas, terem essa alteração da propriocepção. Também alterações táteis. Você pegar um bebezinho, colocar ele aqui na mesa, ele vai recolher as perninhas, os pezinhos, porque, nem retomando o que eu já tinha dito, essas alterações sensoriais, elas são percebidas pelas pessoas autistas de um jeito diferente. Então, por exemplo, a entrada dessas informações no cérebro, elas podem se dar de uma maneira hiper ou hipo. Então, por exemplo, barulhos, excesso de iluminação, isso pode incomodar muito, como também uma criança que, vamos supor, que ela se machuca e ela não sente dor. Entendi. E não relata. Entendi. Não reage, né? Não reage. Entendi. Deixa eu ver outros marcos além da... E, assim, questões mais óbvias, como, por exemplo, o atraso de fala, atrasos motores também são pontos importantes. Entendi. Interessante, né? Depois eu vou perguntar aqui pro Sérgio. Mamãe, você que está aí, isso aqui é para você, é sem aspas, tá? Se o seu filhinho ou sua filhinha, em um determinado momento, que nem a doutora falou, chegou com 2 anos, ele não está falando ou balbuciando, não inventa de querer fazer simpatia com a conchinha e colocar a conchinha lá e dar água pro neném 7 vezes, que ele vai falar, para com isso, pelo amor de Deus. Pega seu filho e vá para um profissional, leve para um neuropediatra, é um neuropediatra, né? Que ele vai dar o diagnóstico, tá bom? Lembrando, não é uma doença, tá? Sérgio, fala um pouquinho para nós, cara, como que você entrou, assim, nesse mundo em relação a questão do autismo, a defender essa causa. Conta um pouquinho da sua história para nós. Sim, claro. Pois bem, eu nasci e fui criado, né, ali na Vila Nova e tenho como vizinho de parede a Associação Pestalozzi de Goiânia, onde eles atendem pessoas com síndrome de Down, autismo, paralisia infantil. Então, é um público que convive com isso. Eu, particularmente, não tenho diagnóstico, na minha família também não conheço alguém que tenha, mas convivi sendo vizinho e sendo voluntário lá. Várias vezes eu ajudei em eventos, né, que acontecem ao longo do ano, eles têm eventos próprios para auxiliar no custeio da associação, e eu sempre estava ali à disposição para ajudar eles, né. Eu sei da dificuldade que uma família que tem um filho autista ou com síndrome de Down pode ter, em conviver com essa rotina convencional de educação e tudo mais. Então essas famílias atípicas, elas têm algumas particularidades que muitas das vezes dependem de auxílio ou de parentes, vizinhos, amigos próximos, e a escola tem esse papel influente aí, né, na formação do indivíduo. Então eu, sendo vizinho da Pestalozzi, convivi com isso de perto, né, de forma terceirizada, sendo um voluntário. Mas na particularidade da minha família, eu tenho parentescos ali, como o caso da minha tia e do meu tio, que tiveram uma má formação. A minha tia, ela nasceu prematura, de 28 semanas, então levou uma má formação cognitiva dela. Ela tem hoje 65 anos de idade, mas age ali como uma criança ainda, tem muito receio às vezes de andar de elevador, tá desacompanhada. Meu tio, ele teve paralisia infantil, então também teve uma má formação dos músculos da perna, sempre andou de andador, agora anda de cadeira de rodas também por conta da idade e de uma lesão que ele teve no fêmur. A minha mãe, ela teve esclerose múltipla em 2007, onde eu tinha ali 10 anos de idade, então de lá para cá eu sempre convivi com pessoas com deficiência na minha família. Com essas dores, né, reais, né? Isso. Então,
hoje trabalhar com o William Veloso, o vereador da inclusão, é algo que é natural para mim. A gente tem no gabinete pessoas que estão, né, trabalhando conosco e que são pais ou mães de autistas, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, como a nossa equipe jurídica lá, são advogados que convivem com isso também. Então, para mim é um prazer sempre estar próximo, conhecer mais e atuar frente a isso, porque eu sei que é necessário a participação de toda a sociedade para gerar principalmente essa questão da inclusão. Sobre a parte política da coisa, onde o poder público, pelo menos o legislativo, pode atuar... Sérgio, segura, tá? Você que chegou até aqui, curta, comenta e compartilha. Faz esse vídeo bombar. Precisamos levar esse assunto ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Sérgio, antes de você entrar nessa parte do poder público, nós vamos entrar, porque é muito importante, mas vamos dosando devagarinho, né? Assim como você está numa bomba de infusão, de cada horinha você vai, é um X miligramas, nós vamos entrar porque é muito importante, porque a parte da inclusão, ela só é feita a partir do poder público. Claro. Né? Com estruturas, e nós vamos chegar, e eu tenho certeza que vocês, como estão ali no gabinete do vereador William Veloso, vão ter histórias assim, maravilhosas para contar. Eu quero que você separe aí pelo menos umas 2 histórias, tá? Reais de acontecimentos que vocês encontraram uma situação, resolveram, e essa outra, e mudou a vida, né? Porque você não muda uma situação, você muda uma vida, você muda uma história, você muda uma geração com essas ações. Sim. Segura aí para nós, hein? Doutora Melissa, fala para nós como é feito esse trabalho de diagnóstico. Aonde, hoje, vamos supor, eu acabei de ter um filhinho, por exemplo, e eu estou vendo algumas coisinhas, aonde eu vou, aonde eu tenho que me dirigir, o que eu tenho que fazer? Dá um apanhado geral até mesmo para que os nossos telespectadores tenham essa condição de saber que eles podem e serão bem assistidos. Depois nós vamos terminando, nós vamos entrar, que é aquela parte, que é a parte do poder público em relação ao que pode ser feito, o que ainda não está sendo feito, até mesmo para que a gente conecte os assuntos, né? Para que haja uma coisa assim, poxa, então tem isso, vai fazer isso, tá? Por favor, doutora Melissa. Então, quando os pais perceberem sinais de atraso, quando a gente estava falando disso, dos marcos do desenvolvimento, eu lembrei de uma frase que foi muito difundida, por exemplo, cada criança tem o seu tempo. E isso não é verdade. A criança, ela tem um tempo determinado para ela se desenvolver. É claro que existe uma margem que é flexível, que a gente pode flexibilizar, mas que nem eu estava dizendo, né? Quando a criança apresenta déficits e dificuldades, significa que ela está com prejuízos e que isso precisa ser olhado. Então, os pais podem levar num neuropediatra, ou um pediatra que é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, ou um neurologista infantil. Esse profissional clínico, ele vai se basear nos manuais diagnósticos, né, no DSM, e a criança, ela precisa atender aos descritores que estão lá. Então, por exemplo, o critério A, que são os déficits persistentes na comunicação e na interação social. É aquela criança que não tem os marcadores da atenção compartilhada, né, que a gente falou, ela não engaja em conversas, interação, ela tem pouco contato afetivo com os pais, também, por exemplo, dificuldade de manter relacionamentos, conversas, e o critério B, né, os movimentos repetitivos e estereotipados, que são as estereotipias motoras. Então, por exemplo, muitas crianças elas podem ter flapping, que é balançar das mãos, ou rocking, que é balançar o corpo. E também tem os critérios C e D, que é esses prejuízos, eles não podem ser explicados por uma deficiência intelectual. Então, assim, pode até acontecer a comorbidade de ser autista ou com deficiência intelectual, e nesse caso,
o clínico vai ter que ter uma expertise muito grande, né? Porque quando existem vários transtornos, né, que coexistem em uma só pessoa, uns sintomas podem se sobrepor aos outros, né? Mas o que caracteriza a deficiência intelectual, o clínico tem que olhar para 2 pontos, que é a inteligência, né, mais óbvio, e também o comportamento adaptativo, que responde também à responsabilidade social e à independência social. Então, vamos supor, uma criança que já tem 10 anos e ela não tem a independência básica, como, por exemplo, não sabe tomar banho, se vestir, se alimentar, e também vai ter, né, o prejuízo intelectual. Mas é um diagnóstico clínico, né, e o profissional vai se basear nos manuais diagnósticos. Há casos também que o médico ele pode encaminhar esse paciente para fazer uma avaliação neuropsicológica com o psicólogo, porque o psicólogo ele é o único profissional que está habilitado para a aplicação de testes. Existem testes que são exclusivos do psicólogo e existem testes, escalas, que até médicos, psicopedagogos podem aplicar, mas tem testes que são exclusivos do uso do psicólogo. E nessa avaliação neuropsicológica, o psicólogo vai avaliar todas as funções: inteligência, afetividade, personalidade, memória, atenção, velocidade de processamento, entre outras. As funções executivas. E no final, produz um laudo, né, em cima da interpretação daqueles resultados, e pode-se diagnosticar também a criança com autismo. Também existem outras escalas que os médicos, pediatras, neuropediatras podem usar também em consultório, como, por exemplo, a ADIR-R, a escala CARS, ADOS, a MCHAT, que são escalas de rastreio do comportamento autístico, que o clínico ele vai buscar essas informações da história do desenvolvimento dessa criança e os pais respondem à escala. Entendi. Então, assim, gente, não é uma coisa simples, mas tem profissionais específicos para isso. Identificou, e aí? Qual que é o primeiro passo? Então. Depois a gente vai passar para o Sérgio aqui, que ele vai explicar para nós aonde tem, como fazer. O primeiro passo, o que a mamãe e o papai têm que fazer? Então, tendo feito o diagnóstico do autismo, essa criança ela também vai precisar ser encaminhada para as terapias. Não, é que assim, antes, em casa, notei algumas coisas. Tá sim. Demorando a falar, tá, fez isso. Onde ele vai para uma UPA, onde ele vai? O serviço público oferece isso. Entendi. É você que vai me responder isso aí. Aonde, se tem, não tem, se tem algum projeto em relação a isso. Claro. De maneira assim, aconteceu isso, você tem que procurar isso. Uhum. Assim, eu penso que infelizmente sistemas públicos de saúde eles não estão preparados para a população autista, né? Então, uma mãe, uma família que depende, né, de um atendimento público, acho que isso vai ser mais penoso, vai ser mais difícil, mas se essa mãe não pudesse pagar uma consulta particular ou não tiver um plano, eu acredito que essa é uma outra opção. Entendi. Sérgio, tá, a mamãe foi lá, identificou, e a doutora Melissa falou algo muito importante aqui, né? Incluir essas pessoas não é somente num convívio social, mas também no poder público, né? E sim, como que está o poder público em relação a você que está dentro do gabinete ali do William? O que tem hoje? O poder público, sistema de saúde, está preparado para receber, diagnosticar e encaminhar essas famílias? Porque não é só a criança, é a família, sim, porque é um conjunto, né? Como sim, que está esse emaranhado de situações? Bem, a questão do autismo, ela tem se desenvolvido ainda no Brasil de forma muito gradual, infelizmente. E na parte privada, a gente tem sim profissionais competentes, mas que para boa parte da sociedade, né, numa família carente ali,
esse diagnóstico, esse trabalho, né, médico, sai de forma muito onerosa e nem sempre acessível para uma família de baixa renda. Então, como eu te falei, na questão do poder público ainda está engatinhando. Há inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional que tratam, né, de inclusão desses diagnósticos pelo sistema SUS, né, o Sistema Único de Saúde, mas que quando chega no micro, quando chega para uma UPA, para um postinho de saúde, um CAIS, ainda é precário. E até mesmo em associações, né, o terceiro setor, as ONGs, elas ainda tentam fazer pontes para que o profissional se adeque, né, a um atendimento quase que voluntário, né. Eu falo como um bom exemplo a ADFEGO, né, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Ela presta inúmeros serviços ali, com convênios do SUS também, para fisioterapia, para fonoaudiologia, para psicologia, oftalmo. Só que muitas das vezes falta profissional para lá. Porque o convênio do Estado, o convênio federal, né, o próprio SUS, não tem uma coordenação que faça chegar essa ponte, né, subsidie esse profissional para esse atendimento. Então, se no próprio Sistema Único de Saúde, né, nos CAIS, nos postos de saúde, falta isso, o terceiro setor, que ainda tenta movimentar, tem alguns entraves burocráticos e pena com isso. E quem sai perdendo, geralmente, né, é a ponta da lança, é a família, é a sociedade. Sobre esses trabalhos da ADFEG, eu tenho que reconhecer que ela tem feito um esforço tremendo para poder condicionar e atender essas famílias da melhor forma possível. Tem feito um trabalho maravilhoso e quero deixar pontuado isso aqui. Da parte do vereador William, ele aqui em Goiânia estipulou via um projeto de lei que hoje, né, já é lei aqui. Inclusive esse ano a gente fez mais uma edição da Caminhada pelo Autismo. É um evento que é marcado em abril, sempre ali na primeira semana de abril, justamente para fazer coro ao Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, que é o dia 2 de abril. A gente organiza essa caminhada pelo autismo para fazer, né, um evento onde a gente reúne tanto os profissionais da área da saúde, as pessoas que passam por isso, pessoas de grau mais leve, né, do autismo, e familiares também, que tem ali pessoas na família com um grau mais severo, para participar do evento, para ter uma convivência e para ter também uma conscientização. Como a Melissa falou, às vezes a família não tem informação suficiente e um evento assim aberto ao público traz uma janela de oportunidade para que essa família, né, se habitue ali a um convívio com outras famílias que já passaram por isso, tem mais informação, tem mais vivência e podem trazer aí o caminho das pedras para essa família saber como lidar com essa situação. Outro item importante é a Semana de Conscientização do Autismo, que foi outro projeto de lei que virou lei pelo vereador William Veloso, aqui em Goiânia, que é a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, também marcada sempre a primeira semana do mês de abril. Bacana, coisa boa. E assim, é muito interessante quando a gente traz esse assunto, né, que é um assunto que é esquecido por grande parte da sociedade, até mesmo, acredito, por falta de conhecimento, né? E assim, doutora Melissa, você falou que você trabalha numa escola, né? Qual o nome da escola? Colégio CIEM. Colégio? CIEM. CIEM. Obrigado. É o diretor, diretora? Quem que é? Diretora Albertina. Diretora Albertina, obrigado, tá, pelo trabalho que vocês têm desempenhado e por vocês deixarem a doutora Melissa externar um pouquinho do seu conhecimento aqui no nosso podcast, que eu acredito e tenho certeza que será de benefício não só para nós aqui de Goiânia, mas a nível Brasil, tá? Como que é o seu trabalho? O que você desempenha? Qual que é o seu dia a dia lá no CIEM? Então, o psicólogo em uma instituição, que seja uma escola, uma empresa, é um trabalho diferente de um trabalho clínico, né? Então, por exemplo, um psicólogo que é psicoterapeuta, que atende na clínica, ele vê o paciente, né, a cada uma semana, são sessões de duração de 50 minutos, 1 hora, mas numa instituição, numa escola,
o trabalho do psicólogo é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, é um trabalho de suporte e de apoio. Assim, nós não, assim, os psicólogos, né, não estão autorizados a fazer atendimento clínico, mas, por exemplo, um trabalho de mediação entre os pais, os professores e a criança. Eu faço mediação de reuniões, acompanhamento de alguma criança que esteja apresentando alguma dificuldade, marco reuniões também com os pais. Por exemplo, alguma criança, vou pegar um exemplo aqui, o pai nota algum comportamento diferente da criança, então eu estou lá para atender essa família, atender esse pai, essa mãe, essa criança. É muito comum, às vezes, a criança apresentar resistência para ir à escola, os pais já ficam preocupados que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, nesse sentido, é onde a atuação do psicólogo entra. Um suporte, um apoio para os familiares dessa criança, os professores e todo o corpo escolar, né, de uma maneira em geral. Entendi. E assim, por que eu faço essa pergunta? Porque esses dias, um dos nossos episódios, nós conversamos com uma professora e ela disse um relato muito importante que me deixou intrigado em relação, trazendo para o âmbito da escola municipal, tá? Ela disse, é o relato dela, tá? O relato, assim, é muito, muito forte, né? Que na sala da mãe dela, na verdade, desculpa, não foi nem uma entrevistada nossa, foi uma advogada da empresa que eu trabalho, que eu falei que eu estava procurando, né, especialista, para a gente fazer um podcast. Ela falou: olha, a minha mãe é professora, o que acontece? Na sala dela colocaram 3 crianças autistas, né? E ela falou que uma das crianças ficava ali, o negócio dela terminava o negócio, a atividade, só que ela tinha 2 crianças que uma ficava inclusa debaixo da cadeira e a outra ficava gritando na sala, né? E ela externou uma preocupação porque a mãe dela não tinha um conhecimento que precisa ter. Segundo, a escola não tinha estrutura para recebê-los. E terceiro, aquele processo de inclusão estava causando exclusão daquela criança, porque os amigos e as amiguinhas que não entendem, não sabem, já não queriam ficar perto daquela criança. Cria uma repulsa, né? Cria uma resistência, já cria uma barreira. Como que hoje, no seu modo de ver, isso poderia ser feito para que haja efetividade, de maneira clara, objetiva? Por exemplo, qual o papel da PAI nesse aspecto, em relação a isso? Existe algum convênio municipal com as APAIs para esses alunos que eu não sei se tem um grau acima, isso aqui é um grau 2, grau 3 de autismo, então o local certo dele é aqui por enquanto, na PAI, e depois, como que funciona? O que você pode trazer para nós que possa trazer um alento, até mesmo para que não haja uma exclusão dentro da própria inclusão? Essa é uma questão muito complexa, porque, que nem eu havia dito anteriormente, eu acho que ainda tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas para que a sociedade como um todo esteja realmente preparada, né, para a população autista. Esse exemplo que você trouxe, né, em sala de aula, é só a professora e ela não tem uma monitora, nem um professor de apoio. Você não sabe dizer? Não, assim, ela não, pelo relato, não. Né? Então, eu não entrei muito, mas pelo que ela falou, não tinha. Então, assim, aí nesse caso, já tem 3 crianças autistas, crianças atípicas. Então, para essa professora dar conta de dar aula para as crianças típicas e para as atípicas, ela teria que ter um professor de apoio.
E além disso, a criança autista ela tem direito por lei a ter uma AT, uma assistente terapêutica, né, dentro de sala de aula. Mas isso tudo é muito oneroso, não é qualquer família que pode... É bonito No dentro da não, teoria, sim, lindo, né? não é toda família que tem condições de pagar uma AT para ficar com a criança durante a semana. Desculpa, assistente terapêutica. Assistente terapêutica. Por exemplo, o CIEM é uma escola particular. Então, tem muitas crianças que são autistas e que elas têm as suas respectivas ATs. Então, elas vão para a criança... Elas vão para a escola com a criança, elas acompanham nas terapias. Então, não é qualquer família que tem essa condição de pagar uma assistente terapêutica. E a escola também, de pagar monitores. Por exemplo, no CIEM, tem a professora e tem salas que tem até 3 monitoras. E as ATs. Entendi. Então, para que aquela criança ela possa realmente aproveitar o espaço, interagir com outras crianças, aprender alguma coisa, ela precisa de suporte e de apoio. Mas que muitas vezes a família não tem condições de fornecer, a escola não tem condições de pagar uma monitora, né? E isso, só retomando aquilo que você tinha dito, muitos professores também não têm uma capacitação para trabalhar com crianças neurodivergentes, por exemplo. Isso vai ser natural, gente. Não tem como. Algo novo para um professor. Não tem como você. Não tem, assim, o professor já é psicólogo, o professor já é economista, o professor já é mãe, o professor já é pai, o professor já é assistente social, o professor já é bombeiro. Agora ele vai ter que se tornar um psicólogo, assim, especializado nesse, assim, não tem como fugir. As crianças com autismo estão aí, elas precisam ser incluídas, mas não dá para você fazer também da escola um depósito para atender uma agenda. Se a escola também não estiver preparada para aquilo, né? É algo que eu percebo na qualidade do serviço prestado pelo terceiro setor, como eu falei, por ONGs, por associações, como é o caso da Pestalozzi e da APAE, que ficam muito em voga quando a gente fala de autismo ou síndrome de Down ou outras, né, condições neurodivergentes. Então, na Pestalozzi, você tem ali uma subdivisão, aqui, pelo menos aqui em Goiânia, né, que você tem 3 unidades e cada uma com a sua especialidade e competência própria. A unidade que eu sou vizinho é justamente essa da escolaridade. Chama-se Peter Pan. Essa unidade Peter Pan é onde tem ali o convênio com a rede estadual, né, e a rede municipal também, para cadastrar no sistema de ensino. Então esses alunos eles vão lá para ter a educação, uma educação específica própria para isso. Porque como a gente percebe, nesse caso que o senhor citou, se você vai numa escola convencional, onde não se tem à disposição capacitação para o professor lidar com essa situação, e não se tem um assistente terapêutico, porque às vezes é uma escola municipal, uma escola estadual, e a família não tem condições de custear isso, tampouco o professor auxiliar, é melhor, né, encaminhar essa criança para um lugar que o atendimento seja especializado, como é o caso da APAE ou da Pestalozzi. Gente, olha a questão, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só a dica que o Sérgio está dando aqui. A doutora falou que geralmente, para que haja uma inclusão e um aprendizado condizente com a situação dessa criança, com a situação dela, ela tem alguns agentes que permeiam, que estão do seu lado para que haja efetividade, que é a AT, né? A AT, assistente terapêutica. A escola tem a estrutura, não é, quando a gente fala estrutura, não é estrutura física, mas é a capacitação. Isso. Por quê? Porque o método de ensino é diferente. Correto. A metodologia é diferente. O tempo de aprendizado também é diferente. Correto. Quando você tem crianças que notoriamente precisam de um AT, então
é muito melhor você encaminhar para, vamos supor, na Pestalozzi, que cuida da parte de ensino, Sim. que ela vai ser muito mais bem atendida, vai ser muito mais bem cuidada, Sim. do que colocar numa escola municipal que, assim, não tem condição, não é de receber o seu filho lá, é dar a atenção que ele precisa lá Sim. dentro, né? Isso é muito importante. Pode continuar. E continuando sobre a questão da Pestalozzi, eu citei aqui a Peter Pan, que faz a parte de escolarização. Eu tenho contatos aqui com a coordenação, a diretoria, algumas professoras, mas a Pestalozzi não se aplica só à questão de escolarização. Tem outra unidade que fica ali próximo à Praça da Bíblia, que é a Prolabor, Sim. que ali tem uma capacitação profissional para uma pessoa com síndrome de Down, com autismo, ou com alguma outra condição própria, né, uma deficiência específica. E ainda tem a Renascer, que é uma parte mais voltada para reabilitação, fisioterapia, etc. Então é um sistema completo, complexo, e que às vezes, né, supre uma demanda que a rede pública não faz. Lembrando que a associação, né, não é rede pública, ela é um terceiro setor, ela é uma ONG, ela é uma associação e se mantém ali por intermédio também de subsídios do poder público, mas principalmente das pessoas que se associam, se cadastram ali e participam efetivamente Doações, daquilo, né? com doações e matrículas, etc. A PAI também tem um serviço fantástico, né? E presta justamente essa linha, né, da escolarização. E muitas das vezes a gente se vê nesse dilema de será que eu matriculo meu filho então na rede convencional ou numa rede específica para esse tipo de escolarização? E eu acredito que, a depender do grau, né, de autismo, a severidade que tiver a condição específica do seu filho, seja melhor você direcionar ele para essa rede, seja a PAI, a Pestalozzi ou qualquer outra do terceiro setor que tenha a qualificação, que tenha a capacitação necessária para atender ele. Porque ele ali não vai ser marginalizado, ele não vai ser discriminado e ele vai ser muito bem acolhido e abraçado para ter sequência numa vida, ter sequência numa formação humana mesmo. Gente, fica a dica aí, você que é adepto ao altruísmo, que tem isso dentro de você, de doar, procure uma PAI, procure uma Pestalozzi, vai lá, faça uma visita e doe, porque assim, eles fazem um trabalho silencioso que ninguém vê, mas traz um resultado que é fantástico, fantástico. Doutora Melissa, o Sérgio falou um negócio interessante. Fazer esse diagnóstico precoce, assim, em relação à capacidade de ensino. Aonde eu posso colocar o meu filho? Aonde ele vai ser bem acolhido? Volto a dizer, gente, a inclusão, ela tem que gerar bem-estar. Então, não é porque não vou colocar o meu filho porque eu estou excluindo ele. Não. Você está colocando o seu filho no local certo, que ele vai ser bem atendido, vai ser acolhido. E ele, assim como o Sérgio falou, ele não vai ser marginalizado. Não porque ele é um bandido ou porque ele é diferente. Não, é porque ele não está no local certo com os profissionais corretos. Sim. Né? Então isso precisa ficar bem claro para você, tá? Diante disso, doutora Melissa, como que pode, por exemplo, existe algum processo, alguma triagem que direcione esses pais, fala assim, olha, papai, mamãe, ó, seu filho tem Primeiro, o autismo ele é classificado por graus? Sim. Até o DSM-5, não sei se é o 5 ou o 4TR, mas enfim. Agora, a gente está no DSM-5TR, que é o manual atualizado. Antes, o autismo ele era classificado leve, moderado, grave. Agora é nível 1, 2 e 3. E é intuitivo. Quanto assim, maior o grau, mais comprometimentos, mais prejuízos, mais déficits essa criança vai apresentar, né? Então, diante disso, hoje nós já temos o grau 1, grau 2, grau 3, assim como
obesidade, você tem obesidade mórbida 1, 2, 3, né? Então, diante disso daí, um profissional da área, um psicólogo, ele consegue orientar o pai e a mãe e falar assim, olha, seu filho tem autismo grau 1, por exemplo, não tem problema em você matricular ele numa escola convencional. Ó, o seu filho tem autismo grau 3, eu recomendo você procurar ele no local especializado. Existe isso? Existe esse direcionamento ou não? Como que funciona essa transição de sair do seio familiar e levar essa criança para o seio da sociedade que começa na escola? Assim, por exemplo, entra muito... Porque quando a gente começa a falar sobre essa inclusão do autista na sociedade, é muito complexo e é uma questão de saúde pública também, né? Por exemplo, essa criança, vamos supor que ela seja matriculada numa escola regular. A direção, os professores, eles vão estar preparados para receber aquela criança. Também, assim, quando a gente está falando de inclusão de uma criança neurodivergente, por exemplo, uma criança autista, muitas vezes, o autismo ele é muito heterogêneo, é um transtorno altamente heterogêneo, então pode ser uma criança que praticamente não tem tantos comprometimentos cognitivos a uma que já tem muitas comorbidades, uma deficiência intelectual, não verbal, enfim. Esses professores, eles vão precisar fazer adaptações curriculares. Então, vamos imaginar o caso de uma criança, adolescente, autista de 12 anos, que tem deficiência intelectual e o autismo. Essa criança, ela vai dar conta de acompanhar toda a grade curricular do 7º ano? Isso é uma coisa que os professores vão ter que fazer o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. E vão ter que adaptar as provas, as atividades, toda a grade curricular para aquela criança. Então, não faz sentido uma criança que tem uma deficiência intelectual ou tantos déficits estar ali numa sala só por estar, né, se ela não está dando conta de acompanhar. Vale lembrar, gente, que isso aqui não é preconceito. Não é isso que a doutora está falando aqui. Ela está trazendo um relato de que aquilo que para muitos pode falar que é algo... Inclusão, não, você está excluindo aquela pessoa dentro do projeto de exclusão. Sim. Gerando até barreiras, né, para inclusão definitiva desse indivíduo na sociedade, porque, como bem ressaltou, né, a doutora, às vezes a falta de ciência, a falta de capacitação da escola vai gerar barreiras e até mesmo com os demais alunos pode gerar o preconceito, né? Sim, isso exato. dificulta. Essa é a nossa maior preocupação, né? E pode prosseguir, doutor, desculpa ter te cortado. Não, imagina. Então, nesse caso, vão ter que ter adaptações curriculares e muitas vezes, às vezes, a escola não sabe como fazer, não tem ali algum profissional que esteja instruindo que eles. Faça essa triagem, sim, né? Por exemplo, lá no CIEM, nós temos muitas crianças que têm o material adaptado, mas isso é uma realidade muito diferente de uma família que não tem condições. Então, por exemplo, essa família às vezes não tem condições de pagar uma avaliação neuropsicológica, que infelizmente a avaliação neuropsicológica ela é muito elitizada, não é qualquer pessoa que consegue pagar. Colocar essa criança para fazer as terapias, que essa criança ela vai precisar fazer acompanhamento com um psicólogo que aplique ABA, né? A análise do comportamento. A análise do comportamento é uma abordagem dentre várias da psicologia, mas ela é, assim, cientificamente comprovada e tem resultados eficazes, né, quando a gente fala de autismo. Mas além de fazer as terapias, essa criança ela também vai precisar fazer acompanhamento com fono, terapeuta ocupacional. São outros profissionais da saúde. São outros profissionais da saúde. Um conjunto, né, de profissionais que fazem. O tratamento do autismo é multidisciplinar. E, fora isso, essa criança vai precisar de um suporte dentro de sala de aula. Então, por exemplo, aí essa total
inclusão, ela às vezes parece mais distante. E se essa criança ela não está fazendo as terapias, os tratamentos, vamos supor, quando você tinha dito a criança que ela fica gritando dentro da sala de aula e isso afasta as outras crianças dela. Então, assim, tem muitos autistas que eles têm atraso, comprometimento da fala, têm apraxias e é importante nesse caso analisar o que faz essa criança ficar gritando, o que mantém esse comportamento dela naquele ambiente. É porque ela se sente muito incomodada com barulho, às vezes a professora está gritando na sala de aula, às vezes os alunos estão fazendo muito barulho, conversa, às vezes a luz, já entra essas são questões sensoriais. bem peculiares que deve ser levado em consideração, né? E se essa criança, ela não, ainda não desenvolveu a fala, a maneira como ela vai encontrar para expressar aquele incômodo é gritando. Tem muito, assim, no autismo também tem muitos comportamentos heteroagressivos. As crianças que, às vezes, elas são agressivas com o cuidador, com o pai, com a mãe, com outras crianças. Aí essa agressividade no autismo tem que avaliar o que é que mantém aquele comportamento, também se tem outra comorbidade associada, mas, por exemplo, imagine uma criança que ela está sentindo muita dor na barriga, que é muito comum autistas também terem questões gastrointestinais. A comorbidade, o autismo, ele é um transtorno altamente comórbido. De acordo com as pesquisas científicas, de 5 a 70% de comorbidade. Essas diferenças, elas se devem às metodologias dos estudos, aos tipos de comorbidade. Então, por exemplo, uma criança que tem atraso de fala, não consegue se comunicar, se expressar, ela não está se sentindo bem, a maneira ali como ela encontra de se expressar é gritando, batendo nos outros, enfim. Então, nesse caso, aí entraria a análise do comportamento. A gente instalar um repertório para ela conseguir outras formas de se comunicar, de se expressar. Entendi. Gente, assim, é tão delicado esse assunto. Eu não falo na delicadeza de você abordar o assunto, não, porque o assunto ele está aí, ele é necessário. Então, assim, nós temos que realmente tirar as aspas do assunto e tratar ele sem aspas. Por quê? Para a gente possa levar à sociedade informações que acontecem no cotidiano. Às vezes, uma família, porque, que nem a doutora falou, que existe a questão multidisciplinar médica, existe a questão multidisciplinar escolar, e a família? Como está sendo tratado? Porque existe a família também. Sim. Dentro dessa equação, nós não podemos tirar a família desse processo. E aí? Como que a neuropsicologia, como os profissionais, como que tem tratado essas famílias? Existe algo que faça isso? Por exemplo, existe algum centro especializado, por exemplo, Sérgio, que cuide disso? Que dê esse suporte para a família? Porque às vezes a gente fica falando da escola, fica falando ali da inclusão. Sim. E a família? Sim. Porque está sendo excluída também de um convívio social. Sim. Porque ela, automaticamente, ela vai desprender muito mais tempo para cuidar da criança do que... eu vou passear, vou no lugar... E eles fazem o quê? Eles se reprimem até mesmo... não vou naquele restaurante porque por causa disso, não vou comer um espetinho por causa daquilo. Reação do meu filho, né? Olha só a preocupação e aonde isso vai levar, né? Sim. Como vocês bem sabem, né, a questão do diagnóstico precoce, né, o quanto antes, melhor para habituar essa criança e esse futuro adulto, né, à sociedade. Então, assim, o caminho natural para tudo isso, antes da gente falar do consultório médico, é em casa. Porque se a família não desconfiar, se a família não tiver essa percepção, essa suspeita, identificar esses sinais, né, não há nada que possa ser feito. Porque, apesar do sistema de saúde ainda ser precário, ainda engatinhar para essa questão do autismo, ainda assim há condição, né, de você levar mesmo que na rede pública de forma mais morosa, mais burocrática, tendo inúmeras deficiências no sistema de saúde para conseguir diagnosticar corretamente,
ainda se faz uma via necessária. Então tudo começa em casa. Quando a família percebe esses sinais, tem uma certa desconfiança de que essa criança pode ter sim esse atraso na formação cognitiva advinda de um transtorno, ela tem que não só tomar ciência e guardar isso para si, mas expor isso a um profissional da saúde. Aí feito isso, né, tendo esse laudo, tendo esse diagnóstico, ela sim fazer a opção, né, pela melhor educação do filho. Então, como a Melissa falou, tem ali os graus 1, 2 e 3. Se é mais severo, condicione essa criança, né, esse estudante, para um local onde ele vai ter o amparo multidisciplinar, onde ele vai ter condição de desenvolver as habilidades dele de forma mais completa. E eu estando presente aí nas APAES e nas pestalozes, em visitações, eu me deparo sempre com eventos que os próprios alunos fazem. Então, assim, é incrível você notar, às vezes, como essa instrução desde a primeira infância, né, como essa educação e essa escolarização influenciam de fato na inclusão. Porque você vai ver, às vezes, uma festa junina de pessoas com síndrome de Down, autismo, até de graus médios ou mais severos, que elas se comportam muito bem, que elas conseguem conviver muito bem no evento, que você bem disse, né? Nossa, como é que será que eu vou levar meu filho num restaurante se eu sei que ele tem um autismo de grau severo? Se eu sei que às vezes ele pode ter um comportamento explosivo, como a Melissa falou, do flapping. Eu fiz visitações em ações sociais pelo gabinete e também por associações a qual a gente suporta, a qual a gente dá amparo, para doar cesta básica, fazer visitas, né, coletar informações ali para passar para o jurídico, ver no que a gente pode apoiar a família. E assim, eu me deparei com famílias, às vezes, que é uma mãe solteira, que tem 2 filhos autistas, um com mais dificuldade na fala, outro que às vezes tem o flapping, tem um comportamento mais explosivo. Na própria Pestalozzi tem uma família que eu conheço lá, que são 2 gêmeos. E esses 2 gêmeos, eles têm um grau de autismo, no qual eles também têm um pico de energia, uma explosão em determinado momento, que eles chegam a agredir os professores. Mas assim, é uma forma deliberada, talvez, como a Melissa falou, para demonstrar uma necessidade, uma insatisfação. Às vezes, não sei, se ele não gosta de muita proximidade, né, de um ambiente mais até claustrofóbico, às vezes mais apertado, ele vai mostrar aquilo de uma forma diferente, distinta do que a gente conhece. Então, quanto mais capacitação tiver no ambiente escolar, quanto mais condicionado esse ambiente for para identificar o sintoma, identificar o sinal e passar uma resposta adequada, melhor para essa criança que está em formação, melhor para a família e melhor para a sociedade, porque a sociedade vai receber esse aluno, né, futuramente, sendo um adulto, com condição de conter mais esses sinais, porque ele vai passar para uma escolarização, ele vai passar para uma educação que vai trazer a ele uma percepção diferente daquilo que ele sente, mas que ele não sabe dizer o que é hoje, sem a educação, sem a escolarização. Eu estava reparando aqui num dado que eu queria trazer a vocês, que é de uma matéria do UOL deste ano, que fala sobre a coluna aqui, chama-se Viva Bem. Fala que o número de alunos com autismo matriculados em escola do Brasil cresceu 48%. E o que mais me chama a atenção é o seguinte, tem um outro dado que fala aqui sobre o quantitativo mundial desses diagnósticos. Aqui no Brasil é o seguinte, o censo desenvolvido aqui pelo IBGE, né, diz que do ano de 2022 a gente tinha 429 mil alunos matriculados com algum diagnóstico de autismo. Já em 2023 subiu para 636 mil, ou seja, 48%. Já no nível mundial, né, com o passar do tempo, até a década de 70, o número de diagnóstico do autismo era 1 a cada 10 mil crianças. Em 95 pulou de 1 para cada 1.000 crianças. E agora, em 2023, é 1 a cada 36 crianças que passam por esse diagnóstico. Ou seja, saiu da casa dos meus. Gente, para você que está assistindo, para você ter uma ideia, segundo o relato que o Sérgio trouxe,
Você imagina numa escola, assim, vamos trocar em miúdos para você entender a conta. 100 alunos, 40 tem algum espectro autista. Isso. Ou seja, de 100 alunos, 40 sofrem de algum espectro autista. Isso é muita coisa no quesito, não é de pessoas, mas em relação ao investimento para que essas pessoas, essas crianças, possam ser acolhidas e não ser usada como massa de manobra para atender uma agenda. A minha preocupação é, eu não posso simplesmente vir aqui, criar uma ideia e deixar lá sem dar suporte. Só politizar, né? Só politizar. Eu estava conversando, aí nesse caso foi uma entrevistada, em relação aos professores. Porque ele tem que se desdobrar. E a qualidade do ensino não vai ser legal se ele não estiver preparado. Porque ele também tem família. Ele tem pai, tem mãe, tem filhos também. Como que ele vai se desgastar? Não é porque ele não quer, é porque ele não tem condições de atender aquela demanda, porque ele não foi preparado. E não dá para abraçar o mundo. Não dá. Então, assim, nós temos que nos atentar a isso. É uma realidade, não dá para fugir. Não tem como fingir que não existe. Não dá para deixar essas crianças dentro de uma casa selada. Não dá para travar lá e falar, você não faz parte. Não, eles estão aí, eles precisam ser acolhidos, precisam ser amados. Mas tudo tem que ser feito da maneira correta e tem que ser dar condições, assim como a doutora falou. Não dá, não tem condições de você fazer uma análise, fazer um teste, que é muito caro. Mas nós não podemos falar, não, tá bom, e aí, é caro, não vai fazer nada? Não, nós temos que criar mecanismos, ferramentas, usar o terceiro setor muito importante como a porta de fração. Por que não, por exemplo, Sérgio, criar dentro da PAI, vamos supor lá que a PAI, a Peter Pan, que cuida da PAI, a Pestalozzi, né? Que faz essa parte de ensino, criar um departamento de triagem, de chegar e falar assim, olha, aqui vai ser o nosso ponto de triagem. Aqui nós temos profissionais capacitados, gabaritados. Então você que tem uma criança com espectro autista, você vai levar ela lá e ela vai te orientar, ó, o seu filho pode ir para uma rede municipal. Sim. O seu filho tem que ficar nessa rede aqui. Por quê? Porque você fragmenta e você inclui todo mundo sem excluir ninguém. Mas na contrapartida, você tem que dar condições também para as escolas, estruturar. Tem que se ter uma psicóloga dentro de uma escola, não tem como, gente. Você tem que ter. Passou da época. Time de futebol tem psicólogo. Você acha que professor não tem que ter? Sim. Uma merendeira não tem que ter? Você tem que ter esses profissionais, você tem que ter profissionais multidisciplinares ali dentro. Na escola não tem fonoaudiólogo. Como que vai atender uma criança com autismo grau 3 numa escola municipal que não tem fonoaudiólogo? Sim. Então essa é uma preocupação perene, que dói, é uma dor que está na sociedade, não é uma coisa utópica, né? Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz, né? Porque eu falo isso porque eu, como estudante de Ciências Sociais e Políticas Públicas na Universidade Federal, eu acredito que a política pública ela tem que abraçar a todos. Sim. Política pública que direciona um grupo, para mim não é política pública. Para mim é privilégio. Sim. Agora, quando você pega uma uma coisa real, que é o autismo, que já está seu dado está aí da matrícula subiu 40%. De cada 100, 40 tem algum nível de espectro autista. Você está fazendo exclusão? Não. Então, Aristóteles diz algo que é interessante. Trate os iguais nas suas igualdades e os desiguais nas suas desigualdades. Ou seja, você vai tratar equidade. Todo mundo de maneira equânime. Isso. Equânime. Isso é política pública. Você não está favorecendo o negro, porque na periferia tem negro que passa por necessidade, tem branco que passa por necessidade. Sim. Tem negro autista, tem branco autista. Sim.
Então isso permeia qualquer ideologia, mas é uma coisa mais assertiva, né? E eu fico muito, muito feliz com esse episódio, porque ele é algo que é perene. Daqui 30 anos, se ainda nós tivermos a internet, isso vai estar permeando durante 30 anos. Porque aconteceu no passado, acontece hoje, vai acontecer amanhã, se o poder público não se atualizar. Isso que o Luiz falou, ele trouxe um dado muito importante, que os diagnósticos de autismo vêm aumentando, né, com o passar dos anos, as matrículas, enfim. Essa é uma dúvida muito frequente entre pais, né, e outras pessoas, o porquê o número de autismo vem aumentando, né? Aí só fazendo uma pequena retrospectiva, quem descobriu o autismo foi um psiquiatra austríaco, né, o Leo Kanner, em 1943, em que uma coisa recente. Sim, que ele observou um grupo de 11 crianças, 11 pacientes, meninos, e eles tinham esse padrão de interesses restritos, estereotipados, comportamentais, crianças que eram mais isoladas, e o termo que ele usou foi de distúrbio do comportamento afetivo. Eles falavam de uma solidão autista, né? E também o outro psiquiatra, o Hans Asperger, na Alemanha, ele também observou essas mesmas características em outro grupo de crianças. E aí, ao passar dos anos, as nomenclaturas foram mudando, né? E o que hoje que a gente conhece como o transtorno do espectro autista, né? Isso. E então, assim, o autismo, ele sempre existiu, só que antes não tinha assim, todo o conhecimento que a gente tem hoje, avanço em pesquisas, diagnósticos, sintomatologia. Hoje já existem pesquisas bastante avançadas no campo da genética e da neurociência que explica, né, as causas, as bases neurológicas do autismo, mas o fato é que ele sempre existiu, mas, por exemplo, lá em 1943 ou até antes, não se sabia o que era, né? Era um tabu, né? Isso, a psicanálise já tentou explicar, tanto que é uma teoria que já caiu por terra. Antes eles acreditavam que a causa do autismo era em relação à parentalidade, então a forma como os pais criavam os filhos, que surgiu a teoria da mãe geladeira. Sei. E isso já caiu por terra há muitos anos. Mas o fato é que sempre existiu, mas antes não se diagnosticava o autismo propriamente. E muitos dos casos das crianças que eram diagnosticadas com uma deficiência intelectual ou com qualquer outro transtorno do desenvolvimento, hoje essa criança ela seria classificada como autista. E é interessante notar que, a respeito das políticas públicas, como ela bem disse, né, a questão é muito recente, né, tanto dessas das pesquisas que trouxeram os diagnósticos, né, os sintomas, quais eram os sinais. Os manicômios no Brasil, que muitas das vezes abrigavam autistas, né, de grau mais severo, eles foram extintos em 2001 aqui no Brasil. Ou seja, era muito recente. Quem vai ao CRER hoje, e já era daqui desde antes da década de 90, sabe que ali era um manicômio. Sabe que ali algumas pilastras que não foram removidas fazem parte do acervo da construção original do que era um manicômio antes de se tornar esse centro referência, né, em reabilitação. Então, é algo muito recente. Ela citou aí o Asperger, né? Hans Asperger. Esse sujeito, ele trouxe, então, um diagnóstico que tem um sujeito também muito conhecido que tem esse diagnóstico e hoje é uma referência no que ele faz, que é o Lionel Messi. Então, como é que a gente vai excluir, talvez, um personagem, né, que tem ali capacidade de ser referência no que ele faz, sem diagnosticar e sem compreender as necessidades, as deficiências que ele tem e suprir isso? Talvez hoje, se a família não tivesse tanto zelo, tanto carinho, né? Acredito que toda família de autista, síndrome de Down, tem muito zelo e muito carinho. Salvas algumas raras exceções, raras, infelizes também, mas que a família é o primeiro passo.
tendo ali o acolhimento, tendo ali o respeito e a atenção devida, direcionar para um diagnóstico, pode sim condicionar esse jovem, essa criança e o futuro adulto a ser um ser humano incluído efetivamente na sociedade. Tornar essa inclusão real e não de fachada, como a gente fala assim, vou deixar ali numa escola que trata ali dos excepcionais, que trata ali de uma reabilitação, mas aquilo ali, a gente vai vendo onde vai dar. Não, tente tornar isso uma inclusão efetiva, tente tornar isso algo que capacite esse ser humano a desenvolver as suas habilidades de forma plena e inserir ele na sociedade. Um dado interessante que eu tenho aqui é a nossa lei estadual de cotas, e que me intriga muito. Eu fiz parte do Parlamento Jovem no ano passado, 2023, fui eleito, deputado estadual lá nessa simulação, na Assembleia Legislativa. E aí me deparei com um projeto lá que trazia cota trans para vestibular, e inserir transexuais nas redes públicas de ensino aqui do estado, no caso a UEG. Eu fico pensando, cara, a lei em si, ela fala sobre a questão financeira. E dentro dessa questão financeira, você vai ter ali alunos oriundos da rede pública de educação, negros, indígenas, portadores de deficiência, aí coloca aqui, claro, nos termos do regulamento, e alguns quilombolas, estipulados aqui pela FUNAI. Só que o que é interessante? O percentual. 25% dessas cotas, vale lembrar que a lei, ela estipula então que metade daqueles que ingressam para o ensino estadual de nível superior em Goiás, eles têm que ser cotistas. Então tá, metade vai pelo resultado do Enem, vai pelo seu vestibular, metade vai pelo mérito da sua avaliação. A outra metade é cotista, que também tem mérito. Não é porque você está na cota que você recebe uma bolsa e vai estudar. Você tem que ter uma boa avaliação também. Mas vamos lá, desses 50%, metade, ou seja, 25%, é destinado para quem vem da escola pública. Show de bola. 20% para negro. Eu divirjo um pouco dessa ideia porque eu acho que o negro não é incompetente. Então, se ele já está vindo da escola pública, na escola pública já tem negro. Não deveria diferenciar, excluir, e discriminar quem é negro e quem é branco. Eu sou totalmente contra cota para negros. Eu sou negro, vocês estão vendo, A cota para negros, que vem com a ideia de acabar com o racismo estrutural que eles falam, eu dentro da universidade eu vejo. Todo negro que está lá, todo mundo pensa, entrou pela cota. Torna ainda mais discriminar. Pode ter sido o primeiro lá em medicina. Pode ter tirado 999. Entrou pela cota. É negro. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é sobre a parte do deficiente. Vamos lá. Então, continuando. 20% para negro. Então, se a gente tem 25% para a pessoa que vem da escola pública e 20% para negro, sobrou 5%. Aí lembrando, tem outros grupos, Quais são os outros grupos? Você tem aqui os indígenas, os quilombolas e os deficientes. Então, assim, aí dentro desses deficientes ainda tem os subgrupos dos deficientes. Justamente. Então, assim, 5% que sobrou vai para ser subdividido entre índios e deficientes. Então, assim, você cria ali um espaço microscópico para abranger um deficiente que, na medida da sua desigualdade, na medida da sua deficiência, que ele tenha condição de acessar o ensino superior. E quando entra, não tem estrutura. Não tem estrutura. Aí tem outro caso que me rememora o início da minha graduação, que foi que em 2019 eu presenciei o último ano ali de um estudante chamado João Cláudio da Silva, que ele tem inúmeras matérias aí falando da trajetória de vida dele, que ele estava se formando em Direito, ele era cego, eu falo era porque ele faleceu, ele tratou de um câncer, pelo que eu me recordo aqui, no cérebro, mas ele conseguiu se graduar em Direito, sendo cego. Então aí vem a importância de o acolhimento familiar em primeira instância, Segundo, a formação de base dele,
ter de fato uma escola que atendesse essas necessidades dele lá na primeira infância, capacitasse ele para ter uma formação de base suficientemente boa para que ele passasse, né, futuramente para o ensino médio e posteriormente no vestibular. E aí, tendo ainda a oportunidade de cursar o ensino superior, ele teve ali professores auxiliares, né? O professor que está ali de apoio. Por quê? Porque a avaliação dele não é convencional, ele é cego. Uhum. Você não vai imprimir numa folha de papel a prova e falar, resolve aí. Outra coisa, a leitura dele. Então, assim, para o estudante de direito, que a gente conhece ali o Vademecum, é um livro gigantesco que vai abranger Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Processo Civil, Processo Penal, etc, etc. Então, assim, como fazer com que um sujeito que tem uma limitação física, uma deficiência, né, seja de fato incluso no sistema de ensino? Essa é uma preocupação e que traz aí a importância de se discutir o tema e realmente promover medidas para efetivar uma política pública que condicione esse aluno, seja autista, down, cego, surdo, mudo, a ter uma qualidade de vida e uma inserção real na sociedade. Exatamente. Pessoal, o papo está muito bom. O papo está assim, está muito enriquecido, está enriquecendo, né? Mas nós temos que encerrar. Exatamente. Então, antes de encerrar, mais uma vez eu peço para você, pratique os 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Envie para todos os seus amigos e familiares. Vamos fazer essa bagaça crescer nas redes sociais. Doutora Melissa, suas considerações finais. Eu quero agradecer. Muito obrigado pelo seu trabalho, tá? E quais são as suas considerações finais? Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui, pelo convite. Foi um privilégio estar aqui. Muito obrigada por ter essa oportunidade, esse espaço de fala. Obrigado. Sérgio, obrigado, irmão. Tá? Parabéns. Mande um abraço pro William. Fala pra ele que eu quero ele aqui. A gente tem muita coisa pra gente debater, conversar. E as suas considerações finais, cara? Fico muito grato também pelo convite, Theo, ao Sem Aspas, esse podcast que abre um espaço muito importante para falar sobre temas de fato muito importantes, muito necessários para a sociedade. Agradeço aqui a presença da Melissa também, muito importante. E gostaria de ressaltar a participação da sociedade civil no que tange à política. Que as pessoas fiquem atentas, que as pessoas saibam escolher os seus representantes e condicionem o seu voto, não porque o candidato é um vizinho seu, não porque o candidato é um amigo seu, próximo da família, é um cara bonito, é um sujeito engraçado. Não, faça isso porque é uma pessoa que defende algo sério. Então, aqueles que vão, né, se candidatar nessa eleição, que hoje são pré-candidatos, que vocês sejam pessoas comprometidas com aquilo que vocês defendem e que a sociedade também seja comprometida em observar aqueles que vão representar os seus interesses, tá? Ressalta aí a atividade do parlamentar com quem eu trabalho conjuntamente, que é o William Veloso. Fica aí, então, William, o convite do Theo para que você venha fazer parte dessa mesa e que você possa bater um papo aqui para falar um pouco mais sobre a sua atuação no parlamento, que eu sei que foi de grande valia, e se Deus quiser aí proporcionar essa bênção, que siga por mais anos consecutivos aí, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e mais uma vez, obrigado, Theo. Obrigado. Gente, esse aqui é o Sem Aspas Podcast, aqui o papo é reto, aqui não tem curva. E ó, mais uma vez eu peço para você que quer conhecer um pouquinho mais da Pestalozzi, quer conhecer o trabalho da PAI, a gente vai deixar o link aqui do site deles. Entra lá, conhece, vai fazer uma visitação, vai ver o trabalho que eles estão fazendo, que eu garanto que no momento que você sair de lá, você vai sair uma outra pessoa. E tendo dito, muito obrigado e até mais, e até o próximo episódio. Um abraço, fique com Deus.